Quantas vezes você já tentou querer fazer coisas diferentes, novas na sua vida? Quantas vezes você já pensou e não chegou aonde você queria? Quantas vezes você já olhou para trás sem olhar somente para frente? E quantas vezes você conseguiu algo na sua vida através de esforço, através do medo, através de muita batalha mental e sempre, no final, a satisfação era basicamente de medo e de insegurança. Oi, meus amados, me chamo Luciane e amo o que faço. Hoje vim compartilhar com vocês a minha experiência e a minha expansão de consciência e assim ajudando a você também a se conectar com o seu universo, mudar a sua vida, a sua consciência, mesmo que você ainda está iniciando essa nova vida que você está buscando agora. O que a mecânica quântica tem descoberto e nos revelado é que vivemos em ondas e partículas e que tudo ao nosso redor é ondas e partículas. Isso sempre vai depender de como você está observando, como você está guiando os seus pensamentos e como você está colocando a intenção e o foco nesses pensamentos. Então, aqui compartilhando um pouco da expansão com vocês, sabemos que ondas e partículas, esta é a parte que já foi descoberta e o nome dado é a superposição, que significa é o estado de onda que está sempre fluindo. E quando observamos entre nossos pensamentos, vemos que entra em colapso a situação observada. Seja o que quer que seja, nós observamos e temos o resultado. As pessoas observam e estão sempre mudando os seus sentimentos, as suas emoções, mudando o elétron e não estão na maioria das vezes conscientes disso. Eles já provaram isso com resultados da dupla fenda, onde é colocado a atenção, isso é transformado em qualquer coisa pelo observador. O potencial vai depender até onde está sendo colocado o foco, onde baseia-se nas perspectivas e pensamentos do observador. Não sabemos por completo como isso acontece, mas o resultado vai para aquele elétron onde a probabilidade da onda entra em colapso. O jeito que eu entendo, pouco que compreendo em forma de números, vejo que os físicos quânticos têm nos revelado como nossas realidades funcionam, como nós seguimos a nossa vida através da descoberta da física quântica, como a física quântica tem nos ajudado a entender e ver as revelações que nós buscamos através das nossas mudanças e como funciona isso na nossa vida. E vemos como isso funciona e como trabalhamos estas realidades. O significado de tudo isso que hoje sabemos é que temos o potencial de muito mais controle de nossas realidades pela nossa observação, o que a gente está consumindo, o que muda através da composição química molecular. Então, o que você sabe sobre essas descobertas, que é energia e que tudo ao nosso redor, eles dizem que é consciência. E como todo este mundo, eu, você, as plantas, os animais, os objetos, tudo isso é consciência. O desafio de usarmos esta energia para bons pensamentos e sentimentos, tudo é consciência e não espaço-tempo como pensávamos que era. Temos a capacidade de afetar através das palavras e atos a nossa consciência, que retorna em energia qualificada. Quando colocamos a intenção em algo que somos co-criadores com Deus, e os próprios físicos quânticos aderiram este nome, co-criadores, eles revelam que quando colocamos uma intenção em algo, como percebemos algo
focado ou não, literalmente mudamos o resultado daquilo que estamos observando. Então, toda forma de pensamento transforma o mundo se usarmos a energia que vem do alto. Agora, se elas são desordenadas, eu vejo hoje, como eu observo mais a minha vida, eu fiz a escolha mais acertada na Terra. Ver o melhor e desfrutar mais. E é o meu foco praticamente 24 horas por dia. Eu foco mais naquilo que eu quero, naquilo que eu busco e sempre pensando naquilo que eu acredito e vendo o melhor para a minha vida. E assim, já automaticamente eu faço isso, pensamento já como automático sobre a minha vida. E desejo isso para todos ao mesmo tempo. O tempo inteiro emanando essas energias, não só para a minha vida, mas a todos ao meu redor e ao mundo. Nós temos que dar para receber. Então, esse dar não é algo físico, é a sua compaixão, é a sua integridade, é seu amor universal para com todos. Isto faz toda a diferença na sua implementação mental, na sua vida, se você começar a aplicar e a praticar a observação mais consciente. Então, as suas energias, elas são a sua frequência. Elas ficam desordenadas como se não tivesse energia própria. No passado, eu costumava pensar em qualquer coisa. Tudo que passava na cabeça, uma loucura. Durante o dia, era uma mistura de emoções. Eu falava coisas horríveis, falava sobre isso e aquilo, e sem me preocupar. E nem imaginava que estava criando a minha própria realidade. Através de conteúdos como novelas, programas de TV, coisas inúteis e música, principalmente músicas de baixa frequência, eu ouvia. Nem se fala como eu ouvia isso. Estava observando só coisas ruins e toda essa frequência era totalmente a minha vida. Era conturbada, inclusive. Foi só quando eu despertei que percebi quantos pensamentos destrutivos eu tive em minha vida. Mas tudo bem. O importante é que eu despertei e entendi. E eles eram muito ativos. O quanto eles me faziam sentir as informações que eu carregava dentro da minha mente. Coisas que eu não queria sentir. E hoje eu observo a minha vida com leveza. Eu vejo e carrego energias positivas e acessíveis, momento a momento. A minha alma sabe a necessidade e hoje eu observo mais minha vida. Eu era uma pessoa muito nervosa, mas não demonstrava o que eu sentia. Ansiedade ficava presa em minha mente, fiquei neste lugar por vários anos e na maioria das vezes só aconteciam coisas ruins. O dia que saí da casa dos meus pais, que foi aos 19 anos, senti uma certa libertação e fui morar com uma amiga na época. Também não era o lugar que eu queria, mas foi o começo de uma nova jornada, de uma nova vida, e ali eu descobri muitas frustrações e também cresci com toda a batalha que eu tive que passar. A batalha mental, a batalha da vida, as coisas que eu não aceitava para a minha vida. E hoje eu olho para trás e vejo quantas coisas maravilhosas já aconteceram. A minha vida deu um salto muito grande. Eu sei que muitas pessoas não conseguem entender essa mudança e não é da noite para o dia, porque ele é um processo. Então você deve estar integrado com o seu processo. Você deve acreditar que você vai passar por coisas que você não vai gostar, mas que lá na frente você vai enxergar que valeu muito a pena por ter se esforçado para este propósito. No fundo, eu já sabia o que eu queria. Eu não queria ficar mais naquele lugar, porque eu sentia muita tristeza. Aquele lugar na minha mente. Eu via que nada fluía. Eu me sentia presa na mesma vida, no tempo, na vida, todo dia. Sem contar os problemas familiares. Isto era uma perturbação para mim.
Com o tempo, a vida começou a fluir. Estou falando de leveza, paz, tranquilidade. Sobre trabalho, comecei a trabalhar aos meus 13 anos. Trabalhei em casa de família, eu fui babá por 2 anos e aos 15 entrei em uma empresa. Dali passei por várias empresas e me encontrei no que faço hoje, aqui no YouTube, compartilhando as minhas experiências aqui com vocês. Para mim também é trabalho, invisto tempo, recurso e uso as minhas habilidades para desenvolver este canal e ajudar pessoas com os meus conhecimentos. Depois que expandi minha consciência, comecei a entender este conceito de pensamento. Tive que mudar de cenário porque a turma chegou, então tirou um pouco o meu foco. Mas vamos continuar. Depois que eu expandi a minha consciência e comecei a entender este conceito de pensamentos, frequências, mudança mental, hábitos, realmente percebemos que muda os resultados da vida. E o que pensamos realmente importa. Para então criar nossas realidades, é essencial estar consciente do seu momento. E foi assim que eu mudei a minha realidade. Sabe, o que fiz para mudar essencialmente, nós todos temos escolhas e podemos mudar. Esta escolha devemos fazer todos os dias, ao levantar e ao olhar para a minha vida e você olhar para a sua vida e querer mudá-la realmente. Parar de olhar para os problemas e parar de trazer cada vez mais problemas. Ver notícias que te sugam, que são passadas em formas de repetição, 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 e você está sendo programado e você nem percebe. Isso faz total diferença quando você se desconecta desses tipos de vícios e hábitos que nós carregamos desde a nossa infância. E este tipo de alarmismo, e só falando tudo aquilo que está dando errado. Fomos acostumados a ver notícias na TV, mesmo assim sabemos e buscamos sempre compreender a nossa realidade. Mesmo que eu não ligava muito na época, querendo ou não, eu absorvia todas aquelas negatividades. Assim também deve acontecer com você. Passando aquelas repetições, negatividade, sem contar as propagandas que ofereciam os remédios, as doenças. Eram só problemas que eles passavam. E ainda assim até hoje, a indústria farmacêutica em peso na TV e hoje nas mídias sociais ainda mais, ainda chamam a nossa atenção por algum motivo. Nós como humanos damos a atenção a isso e somos bombardeados com problemas que não nos pertencem, que não podemos controlar. Contando aqui para vocês como eu era influenciada com essas notícias. E ainda somos até hoje. E mesmo com essas constantes que acontecem, com coisas que estavam dando errado, e como resultado eu tinha a frequência baixa. Eu carregava ansiedade, medos, tristezas, preocupações. E quando comecei a reconhecer que poderia mudar isso, era ter a capacidade de mudar muitas coisas na minha vida, percebi que estava indo muito bem. Comecei a meditar na natureza, a caminhar na natureza. Dali começou uma jornada de paz e conexão com o meu interior. De tanto ler sobre meditação, física quântica, busca, que eu percebi eu conseguiria fazer isso. Eu participava de grupos meditativos, que era muito bom, inclusive. E quando comecei também a estudar a física quântica, entender um pouco mais os físicos, sempre falando disso, que meditar transformava vidas. Começa a mudar dali para frente, assim como mudou a minha vida também. E essas coisas vão acontecendo gradualmente, é um processo, não tem jeito, vai ser um processo. E você deve insistir cada vez mais nessa tua busca interna. E você sabendo usar essa ferramenta poderosa que é a sua mente, você vai mudar com certeza os seus hábitos, os seus comportamentos. Você vai mudar a sua vida e ela pode começar aqui agora, aonde você está. Você não precisa voltar lá atrás e querer consertar aquilo que não é seu mais. Isso já faz parte do passado. Agora você tem que se conectar com você no momento do agora. Tirar todas essas limitações que você está sentindo agora.
E se você gostou desse conteúdo, convido você a se inscrever no meu canal, a compartilhar e até o próximo vídeo. Gratidão. Namastê.